O ronco do motor era um gigante cansado, uma vibração constante que subia pelas solas das minhas botas e se alojava no fundo da minha espinha. Lá fora, a noite de 1978 era um oceano de escuridão, e meu caminhão, um pequeno barco de metal e luz, navegando por ele. A fita cassete no toca-fitas, um milagre de tecnologia que me custara uma pequena fortuna, cuspia os acordes de Born to be Wild a um volume que fazia os vidros tremerem. Eu cantava junto, a voz rouca e desafinada, batendo os dedos no volante de plástico rachado. Era um ritual, uma forma de empurrar a solidão para o canto mais escuro da cabine. A estrada vicinal que ligava o nada a lugar nenhum nos arredores de Tietê era um trecho que eu conhecia como a palma da minha mão calejada, e mesmo assim ela sempre guardava um ar tenebroso sob a luz da lua cheia. Esta noite, a lua era uma presença mais sentida do que vista, um brilho leitoso e difuso por trás de uma camada espessa de nuvens que prometiam uma tempestade. O ar era pesado, úmido, quase palpável, e o cheiro de terra molhada e cana-de-açúcar fermentando entrava pelas frestas da janela. Um cenário sombrio, desolado. Para a maioria, era o início de um pesadelo. Para mim, Rafael, era apenas mais um fim de expediente. O asfalto irregular, um mosaico de remendos e buracos, testava a suspensão do caminhão, mas o ritmo era familiar, quase reconfortante. Era nesses momentos, sozinho com o motor e a música, que eu me sentia mais vivo, mais dono do meu próprio destino. Lembrei-me do meu avô, um homem de pele curtida pelo sol e superstições profundas, que me contava, ao pé da fogueira, a história de lobisomem. Ele falava com uma seriedade assustadora sobre o sétimo filho homem, sobre a maldição que florescia com a lua, transformando um vizinho, um amigo, em uma fera sanguinária. Para mim, eram apenas isso: histórias. Contos de terror para manter uma criança longe da mata escura, parte da rica e assustadora mitologia do nosso folclore brasileiro. Lendas urbanas que perdiam a força diante da realidade dura de um tanque de diesel para encher e fretes para entregar. O sobrenatural era um luxo para quem tinha tempo a perder. Foi então que a música engasgou. A guitarra de Steppenwolf foi devorada por um chiado agudo, um som eletrônico e aberrante que arranhou meus tímpanos. Bati no painel, um gesto instintivo. "Vamos, porcaria", murmurei. Mas o chiado persistiu por um segundo agonizante e depois deu lugar a um silêncio absoluto. Um silêncio que a cabine do meu caminhão nunca conhecia. Imediatamente o motor tossiu. Uma, duas vezes, a vibração familiar morreu, substituída por um solavanco violento que me jogou para frente. O caminhão perdeu o embalo, as luzes dos faróis piscaram e diminuíram, e o veículo começou a rolar lentamente para uma parada completa no meio do nada. Meu coração, que antes batia no ritmo do rock and roll, agora martelava em pânico. Girei a chave. Nada. Apenas o clique metálico e oco da ignição falhando. O silêncio lá fora pareceu se intensificar, se adensar. Eu estava sozinho, encalhado, a quilômetros de qualquer ajuda. E foi nesse silêncio que um novo som chegou, sutil a princípio. O estalar de um galho pesado na mata à minha direita. Depois outro. Eram passos, pesados, irregulares, e então o cheiro. Invadiu a cabine como uma onda invisível, um odor nauseante de pelo úmido, de animal selvagem, misturado a algo podre, um fedor de carne velha que revirou meu estômago. Meus olhos varreram a escuridão além do alcance dos faróis enfraquecidos, e eu vi, não a coisa em si, mas sua passagem. Uma perturbação na linha das árvores, uma sombra se movendo contra outras sombras, grande demais para ser um capincho, pesada demais para ser um cachorro do mato. O som dos passos se aproximou, agora na beira da estrada, o som inconfundível de garras ou unhas arrastando na brita.
O medo primitivo, aquele que as histórias do meu avô tentavam despertar, subiu pela minha garganta como bile. Aquilo não era um animal. Era algo errado. E então ele entrou na luz. Saiu da escuridão não como uma aparição, mas como uma certeza terrível. Era uma criatura mítica, arrancada das páginas mais febris da imaginação humana. Era imenso, à altura de um homem, mas com a estrutura de um pesadelo. Pelos negros e grossos, salpicados de um cinza sujo, cobriam um corpo de musculatura poderosa e antinatural. Sua postura era uma paródia grotesca da forma humana, curvada, mas bípede. A cabeça era a de um lobo, mas uma versão demoníaca, com um focinho alongado de onde escorria uma saliva espessa e dentes amarelados, longos como punhais, expostos num rosnado silencioso. O resultado de uma metamorfose profana, a própria encarnação da licantropia. Seus olhos, eram eles a pior parte. 2 globos de um amarelo doentio, brilhando com uma inteligência maligna e faminta. Eles não olhavam para o caminhão, olhavam para mim. Fixaram-se em mim através do vidro e eu soube, com uma certeza que gelou minha alma, que eu era uma presa. A lenda do lobisomem não era uma lenda. Era um lobisomem brasileiro de verdade, parado a menos de 10 metros do meu para-brisa. Era um monstro, uma besta. Girei a chave de novo, e de novo, o pânico me fazendo agir sem pensar. O motor permaneceu morto. A criatura deu um passo à frente, lento, deliberado. Aquele movimento quebrou minha paralisia. O grito que eu soltei foi rouco, patético. O monstro se aproximou mais e eu pude ver os detalhes horrendos. As garras longas e curvas em suas mãos, quase humanas, a forma como o peito subia e descia com uma respiração ofegante. Ele alcançou a frente do caminhão. Uma de suas garras subiu e tocou o capô. O som foi como unhas em um quadro negro multiplicado por 1000. Um arranhão que rasgou a pintura e o metal com uma facilidade assustadora. O vidro do para-brisa estremeceu quando a criatura bateu nele com o dorso da mão. 1, 2 vezes. Na terceira, uma teia de aranha de rachaduras explodiu a partir do ponto de impacto. Meu grito se transformou em um soluço de puro terror. E então, tão inexplicavelmente quanto começou, ele parou. A criatura recuou um passo, sua cabeça lupina se inclinou como se ouvisse algo que eu não podia. Com uma última olhada cheia de promessas de violência, ela se virou e, com uma velocidade chocante, desapareceu na mesma escuridão de onde viera. O som de sua passagem pela mata foi como o de um trator abrindo caminho. O silêncio que ficou era mais pesado, mais aterrorizante do que o ataque. Tremendo, incontrolavelmente, com a imagem daqueles olhos amarelos queimada em minha retina, tentei a chave uma última vez. O motor engasgou, protestou e então milagrosamente pegou. Pisei no acelerador com toda a força, os pneus cantando no asfalto, enquanto eu fugia daquele trecho amaldiçoado da estrada. O que mais aquela coisa poderia fazer? A pergunta ecoava na minha mente, não como uma curiosidade, mas como uma sentença. O que você faria, encalhado na escuridão, quando os contos de ninar se tornam seu pior pesadelo? O terror que assombra as estradas vicinais de Tietê está apenas começando a mostrar suas garras. Isso não é só uma história. É um aviso de que as lendas que você ignora podem estar esperando por você na próxima curva escura. Se você tem coragem de descobrir o que acontece quando a noite cai e os monstros do nosso folclore saem para caçar, inscreva-se agora no canal Sombras do Terror. Clique no sino para não perder nenhum detalhe arrepiante desta jornada. A escuridão está cheia de histórias e nós vamos contar todas elas. O caminhão rasgava a escuridão, um projétil de metal enferrujado impulsionado por puro pavor.
O motor, que antes se recusara a viver, agora gemia sob a pressão do meu pé fincado no acelerador. O rádio estava mudo, o silêncio na cabine quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelo zumbido agudo de adrenalina nos meus ouvidos. O cheiro da criatura ainda pairava no ar, um fedor de pelo molhado e selvageria que impregnava o estofado. A minha roupa, a minha alma. Cada sombra que dançava na beira da estrada, projetada pela lua cheia, que agora espreitava por rasgos nas nuvens, era a silhueta do monstro voltando para terminar o que começou. A desolação daquela estrada vicinal nunca me pareceu tão absoluta, tão faminta. O isolamento era uma prensa, esmagando meus pulmões a cada inspiração. Eu não sabia para onde estava indo, apenas que precisava ir para longe. A imagem daquela fera, de sua forma grotesca e seus olhos amarelos, cheios de uma inteligência perversa, repetia-se em minha mente como um filme macabro. Era impossível. Lobisomens eram coisas de histórias assustadoras, de lendas urbanas contadas para arrepiar a espinha. Não eram reais. Mas o metal rasgado do meu capô, o para-brisa estilhaçado e o terror que corria como gelo em minhas veias gritavam o contrário. Aquilo era real. Aquilo era um ataque de lobisomem, e eu era a presa. Por um instante fugaz, uma fagulha de esperança surgiu. Já se passavam alguns minutos. A estrada continuava vazia, o motor continuava a funcionar. Talvez eu o tivesse assustado. Talvez ele não me seguisse. A mente humana é uma coisa teimosa. Mesmo diante do impossível, ela busca o conforto da normalidade. Comecei a me agarrar a explicações desesperadas. Um animal grande, talvez um urso fugido de algum circo clandestino, deformado, raivoso. Uma alucinação. Sim, era isso. O cansaço, a solidão, a noite. Foi então que ouvi. Não veio da frente, nem de trás. Veio da minha esquerda, dentro da mata densa que corria paralela à estrada. Um som rítmico, pesado. Tum-tump, tum-tump. O som de algo enorme correndo, esmagando folhas e quebrando galhos secos. Um som que, terrivelmente, mantinha o mesmo ritmo da minha velocidade. Meu sangue gelou. A falsa esperança se desintegrou em pó. Ele não tinha desistido, ele estava me caçando, estava correndo ao meu lado, escondido pelas trevas, esperando. O pavor voltou com a força de um soco no estômago, tirando-me o ar. O rádio desligado. Estalou, um som de estática seca que me fez pular no assento. As luzes do painel piscaram, as agulhas do velocímetro e do contagiros dançando loucamente por um segundo antes de voltarem ao normal. Eram presságios, sinais de que a presença sobrenatural estava perto, envolvendo-me, brincando comigo antes do bote final. A sensação de ser um rato em um labirinto, com um gato monstruoso observando cada movimento, era insuportável. Eu podia sentir sua voracidade, uma fome que transcendia a necessidade física, uma sede de caos e violência. O ataque veio sem aviso. Um impacto cataclísmico na lateral do motorista fez o caminhão inteiro guinar violentamente. O som foi o de metal sendo mastigado, um grito ensurdecedor de aço se contorcendo. Fui atirado contra a porta do passageiro, a cabeça batendo na janela com força. O volante girou descontroladamente em minhas mãos, e os pneus perderam a aderência no asfalto úmido. O caminhão derrapou, girando 180 graus antes de parar atravessado na estrada, o motor morrendo com um soluço final. Um silêncio mortal caiu por um instante e então foi quebrado por um dos rugidos mais terríveis que eu já ouvira. Não era o som de um animal. Era um som de puro ódio, um barulho gutural que prometia carnificina. Olhei pela janela do motorista e o que vi paralisou meu coração. A fera estava ali, agarrada ao estribo. Sua silhueta maciça bloqueava a luz da lua, seus olhos amarelos queimando como brasas do inferno a centímetros do vidro. O cheiro de seu hálito
uma mistura de carne podre e enxofre, invadiu a cabine através das frestas da porta amassada. Ele ergueu uma garra, não para bater, mas para rasgar. As garras, longas como facas de açougueiro, cravaram na porta de metal. Com um puxão de força inimaginável, ele começou a rasgar a chapa de aço como se fosse papelão. O som era uma tortura. Faíscas voaram. A cada puxão, a abertura ficava maior. Ele queria entrar. A cabine, meu último refúgio, estava se tornando meu caixão. O horror da mutilação iminente me deu um choque de adrenalina. Não, não, não! Eu gritava para mim mesmo. A porta se dobrou para dentro e uma de suas garras entrou, rasgando o estofado do banco a centímetros do meu rosto. Era o fim. Ficar ali era morrer. Em um ato de puro instinto de sobrevivência, chutei a porta do passageiro. Ela emperrou. Chutei de novo com toda a força que me restava, gritando de desespero e fúria. A porta se abriu com um rangido. Sem olhar para trás, eu me joguei para fora, caindo, de mau jeito na vala úmida ao lado da estrada. A dor no meu tornozelo foi aguda, mas o medo a suplantou. Levantei-me mancando e olhei para trás. A besta estava enfiando a cabeça e os ombros pela abertura que fizera na porta. Quando seus olhos me encontraram, ele soltou outro daqueles rugidos de gelar a alma e começou a se livrar do metal retorcido para vir atrás de mim. Não havia tempo. A estrada era a morte. Minha única chance, por menor que fosse, eram as trevas da floresta. Corri, corri, como nunca havia corrido na vida, mancando, tropeçando em raízes, com os galhos arranhando meu rosto e braços. Atrás de mim, ouvi o som do monstro se libertando do caminhão e o subsequente estrondo de suas patas começando a perseguição. Eu estava ferido, assustado, mergulhado na escuridão, e atrás de mim, a personificação da morte uivava para a lua, sabendo que a caçada estava longe de terminar. O ar dentro do salão comunitário era viciado, uma mistura de poeira antiga, madeira mofada e o cheiro acre do medo. Eu, José Amaro, sentia-o nos meus próprios pulmões, um peso que dificultava a respiração. A única lâmpada incandescente pendurada no centro do teto zumbia, lançando uma luz amarelada e doentia que criava mais sombras do que clareava, fazendo os cantos da sala recuarem para a escuridão. Do lado de fora, a noite era uma entidade viva, pressionando contra as janelas sujas, seu silêncio amplificando o som da minha própria pulsação. Ajeitei meu chapéu de palha, um gesto automático para esconder a ansiedade, e senti o contorno frio do crucifixo no meu bolso. Esta noite ele parecia pequeno e inútil. As pessoas começaram a chegar, não em um fluxo constante, mas em grupos hesitantes de 2 ou 3, como ovelhas se amontoando em busca de segurança. A porta de madeira rangia a cada nova entrada, um som de lamentação que pontuava o silêncio tenso. Eles entravam, piscando na luz fraca, os olhos assustados passando rapidamente pela escuridão lá fora antes de se fecharem. Traziam consigo o frio da noite e um cheiro de terra úmida. Ninguém falava alto. A comunicação era feita por sussurros, olhares, um aceno de cabeça. Era uma reunião nascida do pavor, uma solidariedade forjada no terror. Eu via em seus rostos as mesmas perguntas que me atormentavam. O que era aquilo? O que faríamos? As especulações já haviam começado, venenosas e rápidas como fogo em palha seca. Ouvi um homem sussurrar para outro sobre uma onça parda, a maior que já se viu por essas bandas. Outra, uma senhora beata, falava de um castigo divino, um demônio enviado para punir os pecados da cidade. Eram tentativas vãs de dar um nome, uma forma, a um medo sem rosto. Mas eu sabia. Rafael me ligara, a voz quebrada pelo terror, descrevendo o impossível. E a estrada onde ele fora atacado. A mesma estrada, a mesma onde meu filho. Engoli em seco, empurrando a memória para o fundo da minha mente. Esta noite não era sobre meu luto,
Era sobre sobrevivência. A chegada de Luciana foi como uma pedra, jogada em um lago parado. Seus passos no assoalho de madeira eram firmes, decididos. Ela entrou, ajeitando os óculos no rosto, o livro de sempre debaixo do braço, e seu olhar varreu a sala com uma expressão que misturava preocupação e uma ponta de impaciência acadêmica. Ela representava a lógica, o mundo onde monstros não existem, um mundo que parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância de nós esta noite. Rafael chegou logo depois, e um murmúrio percorreu a sala. Ele não entrou, ele se arrastou para dentro, apoiando-se no batente da porta por um instante. Estava pálido, a barba por fazer, destacando a exaustão em seu rosto. Mancava visivelmente, e havia um rasgo ensanguentado na manga de sua camisa. Ele era a prova viva de que o perigo não era uma especulação. O medo na sala se tornou palpável, quase sólido. Sentei-me à cabeceira da mesa improvisada e o silêncio se instalou. Todos os olhos se voltaram para mim. O líder. O fardo daquele título pesava em meus ombros como um saco de pedras. Obrigado por virem, comecei, a voz mais rouca do que eu pretendia. Chamei todos aqui porque o que está acontecendo não é um caso isolado. Rafael, eu fiz um gesto em sua direção. Ele foi atacado, de novo. Rafael, com a voz ainda trêmula, contou sua história. Descreveu a perseguição, a forma como a fera rasgou a porta de seu caminhão, a fuga desesperada pela mata. Sua narrativa não tinha os floreios de um contador de histórias. Era o testemunho cru e aterrorizado de uma vítima. Quando ele terminou, o silêncio era absoluto, denso. A teoria da onça parda morreu ali mesmo. Isso é loucura, disse Luciana, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era clara, mas eu podia detectar uma nota de incerteza. Um animal, mesmo um muito grande, não age assim. Não caça um veículo. Precisamos chamar a polícia, organizar uma busca com caçadores experientes. Polícia? Zombou um velho agricultor do fundo da sala. E vamos dizer o quê? Que um saci-pererê rasgou o caminhão do rapaz? Eles ririam de nós. Ele tem razão, disse outro. Isso não é coisa de bicho, é coisa feita, uma maldição. O sussurro se espalhou. A palavra lobisomem foi dita, primeiro com hesitação, depois com mais convicção. A desconfiança começou a se infiltrar. Se era uma pessoa que se transformava, poderia ser qualquer um vizinho, um amigo, um parente. Os olhares começaram a se cruzar, avaliando, suspeitando. Meu avô dizia, começou uma senhora, que a maldição do lobisomem recai sobre o 7º filho homem. Temos algum na cidade? O pânico começou a borbulhar. Outro homem acrescentou que os ataques sempre pioravam perto da lua cheia ou em noites de sexta-feira 13. As lendas urbanas e o folclore brasileiro, antes relegados a histórias de fogueira, agora eram tratados como um manual de instruções para o horror. Foi nesse momento de crescente caos e conspiração que a porta do salão se abriu novamente, lentamente, sem o rangido habitual. A conversa morreu instantaneamente. Na soleira, recortada contra a noite profunda, estava a figura pequena e curvada de Dona Gertrudes. Ela se apoiava em um cajado de madeira retorcida, seus cabelos brancos como um halo sob a luz fraca. Ela entrou, e o único som eram as batidas suaves de seu cajado no assoalho. Seu olhar, antigo e penetrante, passou por cada um de nós, e a sala ficou em silêncio absoluto. Sua presença era uma força, uma âncora de sabedoria ancestral no meio da nossa histeria moderna. Ela caminhou até a mesa e parou, seus olhos escuros fixos em mim. Ela não precisava de introdução. Todos em Tietê conheciam Dona Gertrudes, a guardiã das histórias, a mulher que falava em parábolas e entendia o coração da terra. Vocês discutem como se o inimigo fosse um mistério, disse ela, a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade inquestionável. Vocês dão nomes ao medo, onça, demônio, louco, mas o medo já tem um nome,
um nome antigo que seus avós sussurravam com respeito e pavor. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. O que caça nas nossas estradas não é um animal, é um homem, e não é um homem. É a fome da lua encarnada. É a dor de uma alma amaldiçoada. Vocês não precisam de especulações. Precisam de vigilância. Precisam de estratégias antigas para um mal antigo. Precisam se lembrar das histórias. E, acima de tudo, ela olhou de Rafael para mim e depois para todos na sala. Vocês precisam de união, porque separados, vocês são presas, mas juntos. Ela bateu o cajado no chão com uma força surpreendente. Juntos, vocês podem se tornar caçadores. Naquele momento, a desconfiança deu lugar a uma determinação sombria. O medo ainda estava lá, um nó frio em nossas entranhas, mas agora ele tinha um propósito. A comunidade, antes um aglomerado de indivíduos aterrorizados, começou a se forjar em uma única entidade. A caça iria começar. Deixamos o salão comunitário para trás, mas o medo nos seguiu como uma sombra. A união forjada no pânico era frágil, e nós três, eu, o jovem Rafael e a cética Luciana, sabíamos que precisávamos de mais do que a determinação cega de uma multidão assustada. Precisávamos de sabedoria. E em Tietê, sabedoria tinha um nome e um endereço. A casa de Dona Gertrudes era um refúgio no coração das trevas, uma pequena construção de madeira e barro que parecia ter brotado da própria terra, imune ao tempo. Agora estávamos sentados em sua varanda. A noite, que antes fora uma inimiga, aqui parecia diferente. Os sons da mata não eram ameaçadores, mas sim uma sinfonia antiga, o coachar dos sapos e o zumbido dos insetos tecendo uma tapeçaria sonora. O ar cheirava a café forte, a lenha queimada e ao perfume das ervas que pendiam em cachos do telhado. Lamparinas a óleo lançavam uma luz dourada e trêmula, que fazia as sombras dançarem suavemente. Era um lugar de paz, um santuário de ancestralidade, e mesmo assim, a tensão entre nós era um fio esticado prestes a romper. Dona Gertrudes sentava-se em sua cadeira de balanço, o rangido suave da madeira marcando um ritmo lento e hipnótico. Seus olhos escuros não nos encaravam, mas fitavam a lua cheia, que navegava, majestosa e indiferente, por um céu limpo de nuvens. Sua luz prateada caía sobre nós, revelando o rosto pálido de Rafael, a testa franzida de Luciana e, sem dúvida, a exaustão gravada em cada linha do meu próprio rosto. Vocês querem saber a origem do lobisomem? Ela disse, finalmente, a voz um sussurro que parecia vir do próprio tempo. Não era uma pergunta. Vocês acham que é uma história, um conto de terror. Mas a lenda do lobisomem não é uma história que se conta, é uma ferida que esta terra carrega, uma memória no sangue. Ela se balançou em silêncio por um momento, reunindo os fios de uma narrativa ancestral. Eu via Rafael se encolher, revivendo seu trauma a cada segundo de suspense. Luciana, por sua vez, tinha um caderno no colo, a caneta em punho, pronta para dissecar a mitologia com a frieza de uma cientista. A maldição é mais antiga que as cercas desta cidade, mais antiga que a cana que vocês plantam, continuou Dona Gertrudes. Ela não começa com uma mordida, como nos filmes que os jovens veem. Para nós, aqui, ela muitas vezes começa no berço. A maldição do lobisomem é um fardo de sangue. O sétimo filho homem, nascido após uma linhagem de 6 irmãs, já nasce com a sombra da fera sobre a alma. A lua o reclama como seu. Luciana ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. A menção a uma regra tão específica do folclore brasileiro parecia testar os limites de sua racionalidade. A transformação, a voz de Dona Gertrudes baixou, tornando-se sombria, misteriosa. Não é um espetáculo, é uma agonia, é a crucificação da alma.
Os ossos se quebram e se refazem, a pele se rasga para dar lugar ao pelo. A mente humana é afogada por uma fome lunar que não conhece pai, mãe ou filho. É a essência da licantropia. O homem se torna a jaula, e o monstro que vive dentro dele finalmente se liberta para caçar. Ao dizer isso, ela olhou diretamente para Rafael, e eu o vi estremecer violentamente os nós dos dedos brancos, onde agarravam os braços da cadeira. Aquela descrição não era abstrata para ele, era a explicação para o horror que ele testemunhara. Esta criatura, ela prosseguiu, o olhar voltando-se para a lua, vive segundo regras antigas. A noite de sexta-feira 13 a torna mais audaciosa. A encruzilhada, para ela, é um lugar de poder, um portal entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Ela é uma criatura mítica, sim, mas suas fraquezas são tão reais quanto sua fúria. E quais são? Perguntei a voz embargada. Eu precisava saber. Precisava de uma arma. De uma esperança. Dona Gertrude suspirou. Armas comuns são inúteis. Um tiro de um rifle comum apenas enfurece a besta. A pele dela é dura como couro velho, os músculos densos, mas ela teme o que é puro. O fogo que purifica tudo a aterroriza e queima sua carne maldita. E a bala de prata. A prata é o metal da lua. Pura, limpa. Uma bala forjada de prata não fere apenas o corpo da fera, ela queima a maldição em sua alma. É a única forma de dar paz a quem está perdido. Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. A ideia de forjar balas de prata parecia tão distante, tão impossível. Luciana finalmente falou, a voz controlada, mas eu notei a ausência de sua confiança habitual. Dona Gertrudes, com todo o respeito, são histórias fascinantes, material rico para o estudo folclórico e antropológico. Mas como a senhora pode ter tanta certeza? O balanço da cadeira parou. O silêncio da noite pareceu prender a respiração. Dona Gertrudes virou o rosto da lua e nos encarou, um por um. E pela primeira vez, eu vi uma dor antiga e profunda em seus olhos. Uma tristeza que o tempo não conseguiu apagar. Porque quando eu era uma menina, não muito mais velha que você, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu tinha um irmão, o 8º filho, mas o primeiro homem depois de 7 meninas. Ele era a alegria da casa. Mas em uma noite de lua cheia, como esta, ele não voltou do campo. Meu pai o encontrou dias depois. O que ele encontrou... Ela fechou os olhos, mas a imagem claramente continuava a assombrá-la. O que um ataque de lobisomem deixou dele. E na mesma noite, um vizinho nosso, um homem bom, mas que carregava a sina de ser o 7º filho homem, desapareceu para sempre. Ela abriu os olhos, e agora eles brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não lhes conto uma lenda, crianças. Eu lhes dou um aviso. Eu lhes dou o meu luto. A fera que assombra nossas estradas não é um mistério. Ela é uma realidade que já me roubou a família uma vez, e eu não vou permitir que ela faça isso de novo. A confissão dela pairou no ar, arrepiante e irrefutável. Não era mais folclore, era um testemunho. A caneta de Luciana estava imóvel sobre o caderno. O ceticismo em seu rosto havia se dissolvido, substituído por uma máscara de choque e, talvez pela primeira vez, de verdadeiro medo. A lenda havia se tornado carne, osso e dor diante de nossos olhos. E agora, a tarefa de enfrentar esse horror era nossa. A decisão foi tomada no silêncio pesado que se seguiu às palavras de Dona Gertrudes. A caça iria começar. Não com a força de uma comunidade unida, ainda não. Aquilo viria depois. Primeiro, era preciso confirmar, encarar o inimigo, medir sua força. Era uma missão de reconhecimento nascida do desespero, e só poderia ser executada por aqueles que já haviam olhado nos olhos da fera. Eu e o jovem Rafael.
A preparação foi um ritual sombrio na cozinha da minha casa. A luz do lampião a gás sibilava, esticando nossas silhuetas na parede como gigantes nervosos. Eu limpava o cano da minha velha espingarda calibre 12, a mesma que usava para caçar capivaras. O óleo tinha um cheiro forte, metálico, mas não conseguia abafar o odor do medo que emanava de nós. Meus cartuchos eram carregados com chumbo grosso, bom para derrubar um porco do mato, mas eu temia inúteis contra uma força sobrenatural. A falta de uma bala de prata, o remédio lendário, era um buraco frio em minha confiança. Rafael afiava um facão de cortar cana, a lâmina longa e curva, brilhando a cada passagem da pedra. Ele não falava, mas seus movimentos eram febris, quase violentos, uma tentativa de transformar seu terror em fúria. Ele era a imagem de um homem tentando se convencer de que era um dos caçadores de lobisomens, e não a presa que fora na noite anterior. O arrependimento por sua impotência o consumia, e esta noite ele buscava redenção. A porta se abriu sem uma batida, e Dona Gertrudes entrou, trazendo consigo o cheiro de ervas da noite. Ela nos olhou, avaliando nossas armas com um olhar triste. "Chumbo não vai parar a fome da lua", disse ela, a voz suave. "Mas a fé pode cegá-la por um instante." Ela nos entregou 2 pequenos saquinhos de pano costurados com linha vermelha. "Sal grosso e arruda. Mantenham com vocês. E lembrem-se, vocês não estão caçando um animal. Estão entrando em um jogo. A besta é astuta. Ela conhece estas matas melhor que vocês. Suas armadilhas são as trevas, e sua maior arma é o pavor que ela planta em seus corações." Suas palavras eram um presságio, mas não havia como voltar atrás. Saímos para a noite. A estrada vicinal estava banhada por uma luz fantasmagórica. A influência lunar era inegável. Cada folha de capim brilhando com um orvalho prateado, cada sombra se estendendo, profunda e ameaçadora. O mundo parecia ter perdido a cor, transformado em um palco de preto e prata. Começamos a perseguição. Não havia um plano, apenas a intenção de encontrar os rastros da criatura e segui-los. Rafael ia na frente, seus olhos jovens e aguçados varrendo o chão, enquanto eu o cobria, a espingarda pesada em minhas mãos. O silêncio era absoluto, opressivo. Era como se a noite inteira estivesse prendendo a respiração, esperando. Foi Rafael quem encontrou o primeiro sinal. "Aqui", ele sussurrou, apontando com o facão. Na beira da estrada, cravada na lama macia, havia uma pegada. Era enorme, disforme, uma mistura medonha de pata de lobo e pé humano. O tamanho dela fez um calafrio percorrer minha espinha. Seguimos a trilha, que nos levou para dentro da mata. A escuridão aqui era total, e nossas lanternas abriam cones trêmulos de luz que pareciam ser engolidos pela vegetação. Os rastros contavam uma história de violência. Encontramos a carcaça de um cachorro do mato, o corpo horrivelmente dilacerado, como se por uma força explosiva. Mais à frente, uma árvore jovem tinha o tronco arranhado, as marcas das garras tão profundas que a seiva branca ainda escorria. A cada descoberta, a imagem da fera se tornava mais real, mais brutal. A sensação de estarmos sendo observados era quase insuportável. De repente, todos os sons da noite pararam. O zumbido dos insetos, o coachar distante dos sapos, tudo cessou. Um silêncio neestéstene caiu sobre a floresta. "Você ouviu isso?" sussurrou Rafael, parando abruptamente. Eu não ouvi nada, e esse era o problema. O silêncio era o aviso. Então, o uivo. Não veio de longe. Veio de perto, talvez a algumas centenas de metros, e ecoou pelas árvores. Era um som que rasgava a alma. Não o uivo de lobo limpo e melancólico que às vezes ouvíamos nas noites frias. Este era gutural, carregado de dor e de uma fúria insana, o som da própria maldição ganhando voz.
Seguimos na direção do uivo, o coração martelando contra as costelas. Os rastros nos levaram a uma pequena clareira, e ali eles simplesmente acabaram. A clareira estava vazia, silenciosa. A luz da lua a inundava, tornando-a um palco iluminado. E nós estávamos no centro dele, a armadilha. A percepção veio tarde demais. O ataque não veio da nossa frente, veio de cima. Um borrão de pelo negro e fúria saltou do galho grosso de uma figueira, aterrissando entre nós com um impacto que sacudiu o chão. A criatura era ainda maior e mais aterrorizante de perto. O cheiro de sangue e terra úmida era avassalador. O caos explodiu. Rafael gritou e golpeou com o facão, a lâmina produzindo apenas um som surdo contra o couro da criatura, que mal pareceu notar. Eu levantei a espingarda e disparei. O estrondo foi ensurdecedor. O chumbo atingiu o ombro do monstro, que rugiu de dor e raiva, mas não caiu. Apenas o fez se virar para mim, os olhos amarelos queimando com um ódio assassino. Ele avançou sobre mim, rápido demais para que eu pudesse recarregar. Desviei no último segundo, sentindo suas garras rasgarem o ar onde minha cabeça estivera. Tropecei e caí. Rafael tentou atacá-lo por trás, mas a criatura o golpeou com as costas da mão, um tapa que o arremessou contra uma árvore com um baque horrível. Deitado no chão, olhando para aquela montanha de músculos e pelos se preparando para me estraçalhar, a palavra fatalidade ecoou em minha mente. Era o fim. Eu falhara. Fechei os olhos, esperando o golpe final. Mas ele não veio. Ouvi um som, um chiado e um cheiro de queimado. Abri os olhos a tempo de ver o lobisomem recuar. Uma de suas garras fumegando onde tocara o pequeno saquinho de sal e arruda que caíra do meu bolso. A dor pareceu confundi-lo, quebrando sua concentração por um instante precioso. Rafael! Agora! Gritei. Mancando, ele se levantou e correu. Eu me arrastei para trás. Peguei minha espingarda e fugi, sem olhar para trás. Corremos como condenados, fugindo do inferno, o som dos rugidos furiosos da fera nos perseguindo através das trevas. Conseguimos voltar para a estrada, feridos, humilhados e aterrorizados. A caça havia terminado, e nós havíamos sido a caça. O arrependimento era amargo. Subestimamos o inimigo. Entramos em seu território e pagamos o preço. Mas sobrevivemos. E agora sabíamos a verdadeira extensão do poder sobrenatural que estávamos enfrentando. O interior do Opala era uma bolha de silêncio tenso, um contraste gritante com a música alta que antes era minha companheira. Agora, o rádio estava desligado. Cada som era uma ameaça em potencial. O motor de 6 cilindros, normalmente um ronco suave e poderoso, parecia hoje um batimento cardíaco ansioso. Ao meu lado, Luciana estava quieta, mas sua quietude era como a de um fio esticado. Seus dedos, em vez de folhearem um livro, agarravam a alça acima da porta com uma força que deixava seus nós brancos. Estávamos fazendo uma estupidez, e eu sabia disso. Voltar para a mesma estrada vicinal, depois do que acontecera, era como cutucar uma fera adormecida com uma vara curta. Mas Luciana insistira. Ela precisava ver, precisava coletar dados. Depois da noite anterior, seu mundo de lógica e fatos havia sido abalado até os alicerces, e esta era sua forma de tentar reconstruí-lo, com amostras de solo, fotografias de pegadas, medições. Para mim, era uma profanação, um retorno à cena do crime que só serviria para irritar o criminoso. Não vejo nada, disse ela, a voz tensa, os olhos varrendo as sombras dos canaviais que se erguiam como paredes escuras de ambos os lados da estrada. Nenhuma pegada clara, nenhum pelo. É como se ele se dissolvesse no ar. Ele não é um animal, Luciana, respondi. A voz mais ríspida do que eu queria.
Ele não deixa o tipo de prova que você procura. Ele deixa cicatrizes. Eu podia sentir as minhas próprias dores, o tornozelo ainda protestando, os arranhões ardendo. Eu sei, quer dizer, eu estou tentando entender. Ela corrigiu-se. É que tudo isso parece saído de um roteiro. Os filmes de lobisomem que assistíamos na matinê, a criatura na noite de lua cheia. É tão arquetípico. Falta apenas a rivalidade clichê de lobisomem versus vampiro para completar o quadro. Ela tentou um sorriso, mas ele morreu em seus lábios. Era seu mecanismo de defesa. Reduzir o terror a um tropo, a algo familiar e, portanto, menos real. Não há nada de familiar nisso, rosnei, meus olhos fixos na estrada à frente. Naqueles filmes, o herói sempre tem uma bala de prata. Nós temos um facão e um livro. A realidade é muito mais suja. A desolação da nossa situação era um gosto amargo na boca. Estávamos sozinhos, superados, lidando com um inimigo que desafiava a razão. O pânico que eu mantinha sob controle com uma camada fina de raiva ameaçava transbordar a qualquer momento. Cada farfalhar de folhas no vento era o início de um ataque. Cada sombra dançante era a fera se preparando para saltar. Foi então que eu vi. Mais à frente, bloqueando a estrada estreita, um tronco de ipê, grosso como um poste telefônico. Não havia sinais de que fora atingido por um raio. Suas raízes estavam expostas, arrancadas da terra com violência. Não caíra. Fora colocado ali. O que é isso? Perguntou Luciana, inclinando-se para a frente. Meu sangue gelou. Uma armadilha, sussurrei. Era a mesma sensação da noite anterior na clareira. O silêncio. Súbito, total e profundo. O som dos grilos e dos sapos, que formava o ruído de fundo constante da noite, foi cortado como por uma faca. Rafael, lembrei-me das palavras de Dona Gertrudes. Ele é astuto. Pisei no freio, o Opala parando a uns 20 metros do tronco. O motor funcionando em marcha lenta soava profanamente alto no silêncio mortal. Vamos dar a volta, agora. Mas era tarde demais. Um impacto surdo e pesado no teto do carro fez o veículo inteiro balançar, como se algo com o peso de um boi tivesse acabado de pousar sobre nós. Luciana soltou um grito agudo, as mãos voando para a cabeça. Um som de metal se arranhando veio de cima, garras procurando apoio no aço fino. E então, a janela ao lado de Luciana explodiu para dentro. Um spray de vidro temperado inundou o carro no exato momento em que uma garra monstruosa, negra e com unhas como lascas de obsidiana, atravessou o espaço vazio. A fera estava ali, materializada no coração das sombras, o rosto lupino pressionado contra a abertura, os olhos amarelos fixos em Luciana com uma fúria que era inequivocamente pessoal. Ele rugiu, um som que encheu o espaço confinado do carro, uma onda de choque sonora que vibrou em meus ossos. O hálito da criatura, um fedor de morte e podridão, encheu meus pulmões. O pânico tomou conta. Luciana gritava, encolhendo-se contra mim, tentando desesperadamente se afastar das garras que rasgavam o estofado de seu assento, buscando sua carne. A intenção da criatura era clara. Não era aleatória, era uma execução, uma carnificina planejada. Enquanto a criatura no teto começava a amassar o metal para baixo e a da janela tentava arrastar Luciana para fora, eu agi. O instinto, forjado em 2 encontros anteriores, assumiu o controle. Girei o volante com toda a força para a esquerda e pisei fundo no acelerador. O Opala cantou o pneu na terra, a traseira derrapando e atingindo a lateral da criatura na janela com um baque surdo e nojento. O monstro foi jogado para trás, soltando um uivo de dor e raiva. O peso no teto deslizou quando o carro disparou para frente. Eu não tentei contornar o tronco. Mirei diretamente na vala lateral, sabendo que era a única saída.
O carro mergulhou, a suspensão gritando em protesto, e raspou pelo canavial, os caules grossos chicoteando o metal e quebrando o para-brisa restante. Por um segundo, aterrorizante, achei que íamos capotar, mas as rodas encontraram tração e eu consegui voltar para a estrada de terra alguns metros depois do obstáculo. Pelo retrovisor, eu vi a silhueta da besta se levantar, agora uma figura solitária e furiosa no meio da estrada. Ela não nos perseguiu, apenas ficou lá, observando nossa fuga, sua presença uma promessa de que haveria outros ataques. O carro, ferido e barulhento, continuou a acelerar. Luciana soluçava ao meu lado, o rosto pálido e manchado de lágrimas, o ceticismo aniquilado para sempre, substituído por um terror puro e absoluto. Eu não sentia alívio, não sentia vitória. Apenas o peso esmagador da desolação. Não estávamos mais investigando uma lenda. Estávamos em guerra. E a guerra tinha acabado de chegar até nós. O silêncio na sala de estar de José Amaro era uma coisa física, uma pressão nos ouvidos, mais alto e mais assustador do que os gritos de alguns minutos atrás. Era o silêncio do rescaldo, do choque. Havíamos nos refugiado ali, na casa que era a fortaleza da nossa pequena comunidade, mas a segurança era uma ilusão. As paredes de madeira escura pareciam se fechar sobre nós, e a luz amarelada do lampião, a querosene, fazia as sombras se contorcerem nos cantos como criaturas vivas. A inquietude era um veneno no ar, um tremor que passava de uma pessoa para outra através de olhares assustados e respirações contidas. Eu, Luciana, sentia como se meu cérebro tivesse se partido em dois. Uma metade, a professora, a pesquisadora, a mulher da lógica, buscava freneticamente uma explicação. Agarrei meu livro de criptozoologia com tanta força que meus dedos doíam. Era meu amuleto, minha âncora num oceano de insanidade. Nele havia explicações. Animais não catalogados, primatas desconhecidos, a psicologia do medo que transforma um vulto em um monstro. A outra metade de mim, no entanto, era apenas a mulher que vira uma garra do tamanho de uma foice rasgar o vidro de uma janela e tentar arrancar seu rosto. Essa metade apenas tremia. Não faz sentido, comecei. A voz um sussurro rouco. Era mais um murmúrio para mim mesma do que para os outros. A massa, a velocidade, não corresponde a nenhum predador conhecido nestas latitudes. Porque não é um predador conhecido, disse Rafael, a voz cheia de uma raiva amarga. Ele estava sentado no chão, limpando um corte no braço com um pano embebido em álcool, o rosto uma máscara de dor e fúria. Já lhe dissemos. É um lobisomem de verdade. Quantas vezes você precisa ver para acreditar? Não seja ridículo, Rafael. Lobisomens não existem. A frase saiu da minha boca por puro reflexo, a defesa automática de uma vida inteira dedicada à razão. Mas as palavras soaram ocas, falsas, até para mim. Minha descrença era um escudo rachado. O que vimos foi terrível, mas deve haver uma explicação. Um homem. Talvez um doente mental usando algum tipo de fantasia, garras falsas. Garras falsas? Rafael levantou-se, o rosto contorcido. Ele chutou um pedaço de metal retorcido que se soltara do carro e que havíamos trazido para dentro. Isso foi feito por garras falsas. Aquela coisa amassou o teto do meu carro. Um homem não faz isso. Uma fantasia não faz isso. A adrenalina pode fazer coisas estranhas com a nossa percepção. Insisti, sentindo o desespero em minha própria voz. Meu ceticismo estava se afogando. Histeria coletiva. Lendas urbanas ganham vida quando as pessoas estão com medo. Aqui, a superstição é o que nos protege. É o que nos faz sobreviver. A voz de Dona Gertrudes cortou a minha, calma e afiada como vidro. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço no canto mais escuro, quase invisível.
Você se agarra aos seus livros, minha filha, porque eles lhe dão ordem. Mas o mundo não é ordenado. Há coisas mais antigas que seus livros, mais selvagens que sua ciência. Eu me virei para ela, sentindo-me encurralada. Com todo o respeito, dona Gertrudes, o que a senhora está descrevendo é folclore. São os mesmos mecanismos de uma creepypasta moderna. Uma história assustadora que se espalha e assume vida própria porque explora nossos medos primais. Os relatos assustadores de lobisomens existem em todas as culturas, são uma constante antropológica. Você não entende, Luciana. A voz de José Amaro era grave, cansada. Ele estava parado junto à janela, olhando para a escuridão da estrada como um sentinela. Aqui, o que não se vê não significa que não existe. Você fala de folclore. Eu falo do meu vizinho, 40 anos atrás, que foi encontrado em pedaços. Falo de rebanhos inteiros dizimados em uma única noite. Estes não são contos de terror. São as crônicas da nossa comunidade. São os nossos mortos. O ar ficou ainda mais pesado. O argumento deles não era lógico, era existencial. Era tecido com trauma, história e uma fé aterrorizante. Senti minhas defesas desmoronando. Se eles estivessem certos, então as leis da física, da biologia, tudo em que eu acreditava, era uma mentira. E essa possibilidade era quase tão assustadora quanto a própria besta. Se o sobrenatural era real, então não havia regras, não havia segurança. Eu me recuso a aceitar, gaguejei, levantando-me, a inquietude me forçando a andar de um lado para o outro. Eu me recuso a viver em um mundo governado por maldições e monstros. Tem que haver uma prova, algo tangível. A prova está nos destroços do meu carro e no sangue em meu braço, gritou Rafael. Não! Uma prova que eu possa analisar, um tufo de pelo que não seja de lobo ou de urso, uma pegada que desafie a anatomia, qualquer coisa. Minha voz subiu beirando a histeria. O confronto atingiu seu clímax. Eu os encarei, um por um. O rosto exausto de José, a fúria ferida de Rafael, a sabedoria triste de Dona Gertrudes. Eles estavam unidos em sua certeza terrível e eu estava sozinha, uma ilha de descrença em um oceano de horror. Estou tentando entender, mas vocês não me dão espaço para questionar, eu disse, a voz agora um apelo. Não há mais tempo para... Perguntas, minha filha, disse Dona Gertrudes suavemente. Há apenas tempo para sobreviver. Aquilo me quebrou. Era isso. Eles haviam se rendido. Haviam aceitado o impossível. E eu não podia. Se eu aceitasse, perderia a mim mesma. Então eu vou encontrar as provas, declarei, a voz tremendo com uma determinação nascida do puro pânico. Caminhei em direção à porta. Luciana, não! José Amaro se moveu para me bloquear. Você ficou louca? A criatura está lá fora. Exatamente, respondi. Meu coração martelando contra minhas costelas. E se for apenas um homem ou um animal, ele pode ser parado. Se eu encontrar algo, qualquer coisa que prove isso, talvez tenhamos uma chance. Ficar aqui, rezando e esperando a próxima lua cheia, não é um plano. É uma sentença de morte. Afastei-o gentilmente e abri a porta. O ar frio da noite atingiu meu rosto. Olhei para a escuridão, para as sombras que se moviam com o vento e senti um terror tão profundo que quase me sufocou. Mas a necessidade de provar que meu mundo ainda fazia sentido era mais forte. Eu tinha que saber, mesmo que saber a verdade significasse morrer por ela. Não faça isso, suplicou Rafael. Eu não respondi. Apenas dei um passo para fora, para a noite, para a escuridão que guardava a resposta. Deixei para trás o refúgio tenso da casa e caminhei em direção ao coração do meu medo, enquanto os murmúrios preocupados deles desapareciam atrás de mim. A loucura de Luciana na noite anterior, sua caminhada suicida para dentro das trevas, terminara sem as provas que ela buscava.
mas com uma certeza que a deixou pálida e silenciosa. A floresta a observara. Ela não viu nada, mas sentiu tudo. E esse sentimento foi mais convincente do que qualquer pegada. A descrença finalmente morrera, deixando em seu lugar um medo frio e analítico. Foi ela, surpreendentemente, quem projetou o artifício. Trabalhamos sob a luz prateada e indiferente da lua cheia, em uma curva fechada da estrada, onde a mata se adensava, criando um gargalo. Natural. Nossas ferramentas eram as da agricultura e do desespero. Esticamos a rede de pesca mais resistente que encontramos, reforçando sua malha com metros de arame farpado que arrancariam a carne de qualquer coisa que se debatesse. O mecanismo de disparo era uma ideia de Luciana, um sistema de roldanas e contrapesos usando o bloco de um motor de trator velho, projetado para içar a rede e seu conteúdo a 3 metros do chão. O chão sob a rede era um alçapão camuflado, uma cova rasa que levaria a criatura a um emaranhado de estacas afiadas. Como isca, a carcaça de um porco recém-abatido, seu cheiro de sangue e vísceras impregnando o ar sinistro da noite. Eu, José Amaro, supervisionava o trabalho, mas meu coração não estava nele. Cada martelada ecoava na noite silenciosa como um convite ao desastre. Aquilo era um plano de homens, um plano de metal, corda e madeira. Estávamos tentando capturar um pesadelo com as ferramentas do mundo desperto, e a futilidade disso pesava em minha alma. Eu olhava para nossas mãos calejadas, para o suor em nossas testas, e via apenas o orgulho tolo que precede a queda. Discutimos usar fogo, cercar a área com gasolina, mas o medo de um incêndio descontrolado nos deteve. E a falta de uma bala de prata, a única arma verdadeira segundo a lenda, tornava nossas espingardas meros fazedores de barulho. Quando a armadilha ficou pronta, a estrada parecia intocada, mas agora estava grávida de uma intenção mortal. Recuamos para a mata, encontrando abrigo atrás, de uma formação rochosa a uns 50 metros de distância. A vigília começou. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma pequena eternidade. O silêncio era nosso maior inimigo, preenchido apenas pelo som de nossas respirações e pelo bater de nossos corações. Rafael estava ao meu lado, o facão apoiado nos joelhos, os olhos fixos na isca com uma intensidade que beirava a loucura. Ele queria a vingança, queria ver a fera que o humilhara se debatendo, presa e impotente. Luciana, por outro lado, observava com o distanciamento de um general antes da batalha, avaliando os ângulos, calculando as probabilidades, sua mente tentando impor ordem ao caos iminente. Passou 1 hora, depois 2. A lua começou sua lenta descida no céu. A esperança começou a se esvair, substituída por uma exaustão nervosa. Talvez não viesse. Talvez tivéssemos escolhido o lugar errado. E então, o silêncio da floresta mudou. Não ficou mais alto, ficou mais profundo. Os sons noturnos, os insetos, os pios distantes, tudo se calou. Um cheiro chegou com a brisa, o mesmo odor selvagem e podre que eu já conhecia tão bem. Ele estava vindo. Sua silhueta surgiu ao longe, na curva da estrada, uma mancha de escuridão ambulante que se movia com uma calma aterrorizante. Ele não corria. Ele caminhava como se fosse o dono da noite, o senhor daquela terra. Meu coração disparou. Apertei o crucifixo em meu bolso com tanta força que a madeira machucou minha palma. A criatura se aproximou da área da armadilha e parou. Ficou imóvel a uns 10 metros da carcaça do porco, a cabeça lupina erguida farejando o ar. Não olhou para a isca. Olhou para a copa das árvores, para as cordas quase invisíveis. Olhou para o chão, onde a folhagem fora perturbada para cobrir o alçapão. Um arrepio de puro terror me percorreu. Ele sabia. O que ele fez em seguida quebrou nosso espírito. Com uma calma deliberada,
Ele pegou uma pedra do tamanho de um melão na beira da estrada. Com um movimento rápido do pulso, ele a arremessou. A pedra voou pelo ar e aterrissou exatamente no centro do alçapão. Com um estalo de madeira se quebrando, a cobertura cedeu, revelando a cova e as estacas abaixo. Um murmúrio de choque e descrença passou por nosso grupo escondido. Luciana ofegou, a mão cobrindo a boca. A criatura não era apenas forte, era inteligente, terrivelmente inteligente. O lobisomem soltou um som baixo, um rosnado gutural que poderia ser interpretado como um riso de desprezo. E então, em vez de recuar, ele avançou. Ignorou a isca completamente. Seu alvo era a armadilha em si. Com uma fúria súbita e explosiva, ele se lançou contra a rede de arame farpado. O som do metal se rasgando e das fibras se rompendo foi chocante. Ele não se debateu. Ele a destruiu, rasgando-a em pedaços com suas garras e presas como se fosse uma teia de aranha. O contrapeso do motor despencou com um estrondo, inútil. Nosso artifício, nosso plano engenhoso, nossa grande esperança foi aniquilado em menos de 10 segundos. E então, a pior, Bart. A besta ergueu a cabeça do meio dos destroços de nossa armadilha e olhou diretamente para onde estávamos escondidos. Seus olhos amarelos pareceram queimar através da folhagem, cravando-se nos meus. Ele não estava mais caçando. Ele estava nos punindo por nossa audácia. Corram, eu sussurrei, a voz quebrada. A palavra mal tinha saído da minha boca quando ele se lançou em nossa direção. A fuga foi um borrão de pânico cego. Não havia ordem, nem tática, apenas o instinto primitivo de sobreviver. Galhos chicoteavam nossos rostos, raízes nos faziam tropeçar. Atrás de nós, ouvíamos o som da criatura abrindo caminho pela mata, um som de destruição implacável. Ele não estava tentando nos pegar, estava nos afugentando, nos aterrorizando, nos mostrando o quão patética era nossa resistência. Conseguimos chegar aos nossos veículos, os corações explodindo no peito, os pulmões em chamas. Partimos em disparada, deixando para trás nossa armadilha destruída e nosso orgulho em frangalhos. A emboscada havia falhado de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado. Nós não apenas falhamos em capturá-lo, nós o provocamos. Nós o desafiamos, e enquanto eu dirigia para longe, o som de um uivo triunfante ecoando pela noite, eu sabia que o que viria a seguir não seria uma caçada, seria a carnificina. Eles tentaram usar a lógica, tentaram usar a força bruta, e falharam. A armadilha não prendeu o monstro, apenas o enfureceu. O que acontece quando o caçador se torna a caça de uma forma tão humilhante? A criatura que assombra Tietê não é apenas uma besta faminta, ela é uma inteligência antiga e maligna. Até agora você viu o primeiro contato, os ataques e a união desesperada de uma comunidade à beira do abismo. Mas a verdadeira escuridão está apenas começando a se fechar. Será que existe mesmo uma forma de matar essa criatura ou toda resistência é inútil? Se você está tão imerso nesta história quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like para nos mostrar que você quer ver o final desta caçada. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Sombras do Terror e ative o sino. Você não vai querer enfrentar o que vem a seguir sozinho. A retaliação não demorou. O uivo que ouvimos na noite da nossa humilhação não era de triunfo. Era uma declaração de guerra, e a primeira batalha não foi em um lugar de nossa escolha. A fera trouxe a guerra até nós. O pânico começou como um eco distante, o som de gritos humanos levados pelo vento, vindos da direção da pequena fazenda dos Oliveira, a menos de 1 quilômetro da minha casa. Depois veio o som de madeira se partindo, um barulho de devastação que falava de uma força impossível. Corremos. Não houve plano, nem preparação, apenas a certeza de que a carnificina havia começado.
A tempestade que ameaçava há dias finalmente desabou. Uma cortina de chuva fria que nos encharcou em segundos. O céu era um espetáculo apocalíptico de sombras e luz, com relâmpagos rasgando a escuridão, iluminando nosso caminho. Desesperado em flashes estroboscópicos. Cada trovão que retumbava soava como o acompanhamento para os rugidos bestiais que agora se misturavam aos gritos. Chegamos para encontrar o puro caos. O portão da fazenda estava arrancado das dobradiças. O pátio era uma cena de destruição. Ferramentas agrícolas espalhadas, um carro capotado e a porta do celeiro, uma estrutura de madeira maciça, estava reduzida a lascas. E no centro de tudo, sob a luz intermitente dos relâmpagos, estava ele, o lobisomem. Ele não estava se escondendo. Estava se exibindo, o corpo molhado pela chuva brilhando, a cabeça erguida em um gesto de domínio. Sua ferocidade era uma aura, uma pressão física no ar. Ele segurava o corpo de uma vaca pelo pescoço com uma mão, o animal já sem vida, e o arremessou contra a parede da casa com uma facilidade doentia. A influência lunar, mesmo filtrada pela tempestade, parecia alimentá-lo, transformando sua raiva em uma fúria ilimitada. "Pelas almas", sussurrou Dona Gertrudes, o rosto uma máscara de horror. Nossa chegada o atraiu. Ele soltou a carcaça e se virou para nós, os olhos amarelos queimando na noite. O desespero nos deu coragem. "Rafael, comigo!" gritei. "Luciana, Dona Gertrudes, encontrem abrigo, usem o fogo." Eu e Rafael avançamos, armados com facões e a coragem dos condenados. A criatura nos encontrou no meio do pátio. A luta foi um borrão de chuva, lama e violência. A fera era um redemoinho de garras e presas. Seus movimentos eram rápidos demais, fortes demais. Cada golpe de facão era desviado por um antebraço que parecia feito de pedra ou simplesmente absorvido por sua musculatura densa. Ele nos jogava de um lado para o outro como se fôssemos bonecos de pano. Sua força era a de um demônio. Enquanto isso, vi Luciana e Dona Gertrudes correndo em direção a um trator. Luciana, a mulher da ciência, agora usava seu conhecimento para um propósito primitivo. Via abrir a válvula do tanque de diesel, o líquido escuro jorrando no chão lamacento, enquanto Dona Gertrudes preparava um lampião. Era nosso único plano, nossa única esperança. Fui jogado contra a roda de uma carroça, a dor explodindo em minhas costelas. O lobisomem se virou para Rafael, encurralando-o contra a parede do celeiro destruído. Vi o brilho do medo nos olhos do rapaz. A besta ergueu a garra para o golpe final. Naquele instante, uma linha de fogo irrompeu na lama. Luciana havia atirado o lampião aceso. As chamas lamberam o diesel, criando uma barreira de fogo, crepitante entre nós e o monstro. A criatura recuou com um uivo de surpresa e, pela primeira vez, de medo. O fogo dançava em seus olhos, refletindo um terror primordial. Por um momento, funcionou. Tivemos um instante para respirar, para nos reagrupar. Mas a chuva, que antes fora apenas um cenário, tornou-se uma inimiga. A água caía em torrentes, sibilando contra as chamas, diminuindo sua força, apagando nossa única defesa. Vendo o fogo morrer, vendo a hesitação da criatura se transformar, novamente em fúria, eu soube o que tinha que fazer. O desespero me clareou a mente. Era minha responsabilidade. Eles eram minha comunidade. "Corram!" gritei para os outros. "Vão! Eu o distraio!" Antes que pudessem protestar, eu avancei, não em direção à criatura, mas me colocando diretamente em seu caminho, entre ela e os outros. Tirei o pequeno crucifixo de madeira do meu bolso. Estava encharcado, escorregadio em minha mão. O lobisomem me encarou. O fogo moribundo de um lado, a escuridão do outro. Ele rosnou, um som que vibrou no meu peito. Ele avançou lentamente, saboreando o momento. Eu não recuei. Levantei o crucifixo. Não era uma arma, era uma declaração. Uma declaração de que, mesmo diante do inferno,
A alma de um homem não se curvaria. Em nome de Deus. Comecei a rezar, a voz firme, embora meu corpo inteiro tremesse. A criatura parou, inclinou a cabeça. Não havia medo em seus olhos, mas uma espécie de curiosidade perversa. Aquele pedaço de madeira não significava nada para sua força bruta. Mas o desafio, a ausência de medo em minha postura, pareceu confundi-lo. Ele esperava pânico e encontrou propósito. Essa fração de segundo foi tudo que Rafael precisou. Ele me atingiu como um touro, o ombro batendo em minhas costas, me derrubando no momento em que a besta finalmente se lançou para o ataque. Rolamos na lama juntos, e eu senti a passagem das garras em meu braço, um calor branco e excruciante. A dor foi tão intensa que a escuridão ameaçou me engolir. Ouvi Luciana gritar meu nome. Senti Rafael me arrastando pela lama para longe, para a segurança relativa das sombras. A última coisa que vi antes de quase perder a consciência foi a silhueta do lobisomem parada em meio à chuva e aos restos fumegantes de nossa barreira de fogo. Ele não nos perseguiu, não precisava. A devastação estava completa. Ele nos quebrara. Havia deixado sua marca em meu corpo e em nossas almas. Enquanto a escuridão me envolvia, o som final que ouvi foi seu uivo, não de triunfo, mas de um poder absoluto, um poder antigo e lunar que havia reivindicado a noite. Os dias que se seguiram à noite da tempestade foram vividos em um silêncio sufocante. Era o rescaldo de uma guerra não declarada, uma quietude que não era de paz, mas de exaustão e medo. A comunidade se encolheu dentro de suas casas, as estradas ficaram vazias ao entardecer, e cada uivo do vento era motivo para um sobressalto. Nós havíamos sobrevivido, mas a sobrevivência deixara suas marcas. As minhas eram as mais visíveis. As cicatrizes em meu braço eram um mapa de garras, um relevo feio e arroxeado que latejava com a memória da dor. Mas as feridas internas eram as piores, compartilhadas por todos nós que estivemos lá. Dona Gertrudes passou aqueles dias em silêncio, trancada com seus livros antigos e os registros empoeirados da paróquia. Rafael, antes impulsivo e barulhento, tornara-se sombrio e taciturno, passando horas a limpar e modificar uma velha espingarda, a determinação em seus olhos endurecida, em aço, e Luciana, a mulher da ciência, era a que mais havia mudado. Ela guardara seus livros de criptozoologia e agora se sentava ao lado de Dona Gertrudes, absorvendo a sabedoria ancestral, seu intelecto afiado agora a serviço de decifrar rituais e fraquezas sobrenaturais. Não havia mais descrença, apenas a aceitação sombria do nosso inimigo. Foi na terceira noite que Dona Gertrudes nos reuniu. Eu o encontrei, disse ela, a voz baixa, mas ressoando com um peso final. Em suas mãos, uma certidão de nascimento amarelada, datada de 50 anos atrás. Sebastião Nunes, o 7º filho homem de uma família que fora dizimada por uma doença estranha, décadas atrás. Ele não é apenas um monstro, disse ela. Ele é uma alma perdida. E toda alma perdida anseia por um lar, mesmo um em ruínas. O plano final nasceu daquela revelação. A capela abandonada de São Damião, no limite da mata, cujo sino não tocava há meio século. Segundo Dona Gertrudes, era o lugar onde a família Nunes fora enterrada. Era um terreno sagrado e assombrado, um lugar de lamentação. Era lá que faríamos nossa última aposta. Rafael havia passado os últimos 2 dias em uma tarefa macabra. Com a ajuda do ferreiro da cidade, ele derretera a prataria que algumas famílias doaram. Um castiçal, algumas colheres, um crucifixo de prata maciça e forjara uma única e pesada bala. Era nossa única chance, nossa única bala de prata. Naquela noite, fomos para a capela. O lugar era um esqueleto de pedra e madeira. Podre, as paredes cobertas de era,
O telhado desabado revelando um pedaço do céu estrelado. A atmosfera era de uma tristeza profunda. Eu, ainda com o braço na tipóia, subi com dificuldade a escada do campanário. O sino de bronze estava coberto de zinabre. Com um esforço que me custou um gemido de dor, eu o fiz soar. O som quebrou o silêncio da noite. Não foi um toque limpo, mas um gemido metálico e dissonante, um som de luto que viajou pela mata. Era o chamado. Esperamos. Ele veio. Fomos alertados por sua aproximação, não por um rugido, mas por um som de agonia. Um choro gutural, meio humano, meio animal. Ele surgiu entre as árvores, mancando, o corpo coberto de feridas da luta anterior. A fera parecia confusa, atraída por uma força que não compreendia. Ele entrou no pátio da capela, os olhos amarelos varrendo as ruínas, e então nos viu. A confusão se transformou em ódio. Ele se preparou para atacar, mas antes que pudesse se lançar, a voz de Dona Gertrudes, clara e firme, cortou o ar. Sebastião Nunes, sua mãe, Clara, o chama para o descanso. A criatura vacilou. O corpo imenso estremeceu e a cabeça lupina se virou na direção da voz, uma expressão de pura angústia em seu rosto bestial. A maldição e o homem entraram em guerra dentro dele. Ele soltou um rugido, mas desta vez soou como um grito de dor, um não desesperado. Foi a abertura que precisávamos. Luciana, posicionada no coro em ruínas, atirou um lampião de querosene que se espatifou aos pés da criatura, criando uma barreira de fogo que o encurralou contra a parede de um mausoléu. Encurralado pelo fogo à sua frente e pelos fantasmas de seu passado em sua mente, a fera ficou exposta. Agora, Rafael! Gritei. Do outro lado do pátio, Rafael ergueu a espingarda. Seus olhos encontraram os do monstro. Vi em seu rosto não a fúria da vingança, mas uma tristeza profunda, uma compaixão pelo homem perdido dentro da besta. O tiro foi um trovão que ecoou entre as lápides. A bala de prata atingiu a criatura no centro do peito. Não houve um rugido de dor, apenas um longo suspiro, um som de alívio. O corpo imenso não caiu, ele se ajoelhou. E então, diante de nossos olhos, a transformação se reverteu. Os pelos recuaram para a pele, os ossos estalaram e se rearranjaram, o focinho se achatou. Em segundos, o que jazia no chão, banhado pela luz do fogo e da lua, não era um monstro. Era o corpo de um homem velho e nu, o rosto marcado por décadas de um sofrimento inimaginável. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela nossa lamentação silenciosa. Não havia alegria na vitória, apenas o peso esmagador de uma vida trágica que fomos forçados a terminar. A sobrevivência tinha o gosto amargo de cinzas. Enterramos Sebastião Nunes ali mesmo, em solo sagrado, devolvendo-lhe a identidade que a maldição lhe roubara. Quando o sol começou a nascer, trazendo as cores de volta a um mundo que parecera preto e branco por tanto tempo, um sentimento de renovação começou a brotar em meio ao luto. A paz estava acabado. Enquanto caminhávamos para fora dos portões do cemitério, exaustos e para sempre mudados, ouvi um som que gelou o sangue em minhas veias, um choro, fraco, mas inconfundível. O choro de um bebê vinha de um cesto de vime deixado na entrada do cemitério. Corremos até lá. Dentro, envolto em trapos grosseiros, estava um recém-nascido, os olhos grandes e escuros nos encarando. Estava sozinho, abandonado. Luciana o pegou no colo, tentando acalmá-lo. Eu aproximei minha lanterna para ver melhor seu rosto. E então eu vi. Por uma fração de segundo, sob a luz direta da lanterna, os olhos do bebê brilharam. Não com a luz refletida, mas com uma luz própria, interna. Uma luz amarela e doentia. Olhei para Dona Gertrudes. Seu rosto estava desprovido de qualquer emoção. Ela apenas assentiu lentamente, confirmando meu medo mais terrível. Nós não havíamos quebrado a maldição. Nós não havíamos matado o lobisomem. Nós apenas o havíamos forçado a encontrar um novo lar. A paz que sentíramos era uma
Mentira, o ciclo não terminara. Uma nova renovação, sombria e terrível, estava apenas começando. A besta está morta. Mas a maldição sobrevive. Eles lutaram, sangraram e sacrificaram tudo para trazer a paz a Tietê, apenas para descobrir que o mal não morre. Ele apenas muda de rosto. O que você faria segurando em seus braços a semente de um novo terror? Esta foi a história do lobisomem de Tietê, uma jornada pelas sombras mais profundas do nosso folclore e da alma humana. Se esta história o arrepiou, o fez questionar os ruídos na escuridão, então nossa missão nos sombras do terror foi cumprida. Deixe nos comentários o que você acha que acontecerá a seguir. A maldição pode ser quebrada, ou a comunidade está condenada a repetir este ciclo de sangue e lua para sempre. Obrigado por nos acompanhar até o fim. Inscreva-se, ative o sino e nunca, jamais, ignore as histórias que seus avós contavam. Elas podem ser mais reais do que você imagina.